Então eu quero que você abra agora em Mateus, no capítulo de número 26, hoje é ceia. Vai ter novidade na ceia. Eu comentei aqui, não sei se comentaram em casa, né? Eu falei, a gente vai fazer umas coisas diferentes aí. E aí eu falei pro Ricardo assim, se eu colocar você e a Milena para servir a ceia, né, junto com a André e a Débora, aí ele falou que tudo bem. Aí depois eu empolguei, né? Passei por ele e falei assim, um pouco para pregar. Então, Mateus capítulo 26. Estou podendo usar esse óculos por causa que diminuiu o meu grau, tem que esperar fazer o outro. Eu enxergo quase sem óculos. Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. Eu vou ler até o 22 e vocês leem até o 30, aliás. 17 ao 30. Só essa eu não errei. Capítulo 26, do verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? Você pode ler? Ele respondendo disse: E põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Como seria para esse homem se não houvesse nascido? E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Fala conosco, alegra o nosso coração nessa noite, por mais uma oportunidade de participarmos do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em estarmos em unidade com o Senhor e com os nossos irmãos. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra.
Glória ao Senhor pela sua palavra. Amém. Ó Deus, nós te louvamos e te pedimos em nome de Jesus. Faça uso, Senhor, da nossa vida aqui neste lugar, para que o nome de Jesus seja glorificado e todos nós possamos ser consolados, edificados e encorajados. Amém. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Pode se assentar. Jesus, ele estava aqui no momento já de partida. Então aqui ele não está com a multidão, né? Ele não está operando milagres, sinais. Só que são os momentos mais importantes do ministério de Cristo aqui na terra. É o momento de depois de ter ensinado tudo que esses homens aprenderam, que eles viram, que eles vivenciaram, agora é o momento de instruir, né, e de mostrar algumas coisas. Eu não vou falar da ceia, vai ser eu que vou ministrar a ceia aqui nessa noite. Então, o que acontece nesses últimos minutos da vida de uma pessoa? Muitas vezes são as palavras mais importantes que a pessoa deixa. E Jesus, ele se reúne com seus discípulos na intimidade, né? E ele diz uma coisa ali no primeiro versículo que nós lemos, né? Vai à cidade, né? Procura um homem, não está o nome do homem. A primeira coisa que eu faria, se eu estivesse ali, era dizer assim: mas que homem? Como ele se chama? Onde ele mora? Como é que ele vai obedecer? Né? O que dá a entender isso aí, ó? Né? Às vezes a pessoa, ela fala assim para você, ó: vai em tal lugar, você não sabe onde é. Qual que é a primeira pergunta que você faz? Como é que eu faço para chegar? Ou você não faz pergunta, você sai e põe no Maps. Absurdo. Hoje em dia. Mas há 2000 anos atrás, há 20 anos atrás, 30, você não teria o Maps. Então, qual o nome desse homem? Jesus está dizendo ali, ó, o mestre. Ele não está dizendo o Salvador. Ele está dizendo aquele que instruiu vocês, aquele que ensinou, aquele que respondeu todas as perguntas, todas as questões que vocês tinham, que vocês viram também na vida das pessoas, né? Eram os últimos momentos, aquilo que, os problemas que foram colocados diante de Cristo, né? A Bíblia não tem a palavra problema. Pode ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar. Não existe essa palavra na Bíblia. Essa palavra é do nosso vocabulário aqui. Porque a Bíblia tem a solução. E quando você tem a solução, você não vai usar a palavra problema na sua vida. Eu estou com problema, não, tem a solução. A solução é Cristo. Diga para o seu irmão, Jesus é a solução. Então, ele reuniu e disse assim: olha, vai lá, o mestre diz: o meu tempo está próximo. Ou seja, estava chegando a hora. Também ninguém perguntou. Ninguém perguntou, mas hora do quê? E às vezes são nas perguntas que nós fazemos, tanto na nossa vida, é que nós vamos obter a resposta. E às vezes nós estamos procurando a resposta nas pessoas, porque nós não fazemos perguntas para nós mesmos, né? Esquecemos disso. E as perguntas, elas precisam ter algum conteúdo também, né? E às vezes a pessoa pergunta coisa que você ouve,
mas a vontade é nem responder. Porque a pessoa sabe. A pessoa chega aqui com 150 mil no bolso. Para mim. Diz, pastor, estou querendo comprar aquele carro ali. Quanto você tem? Tenho 150 mil. Quanto é o carro? 150. Compra, meu filho. Você está com dinheiro. Foi Deus que te deu dinheiro. Preparou o carro? Vai lá e compra. Né? Então não precisa fazer essa pergunta. Né? Eu também não vou falar com quem você vai casar. Porque eu não estou aqui para responder, eu faço parte do povo lá de Santo Antônio. Eu creio em Jesus. Amém. Então eu não vou te dar essa resposta, por quê? Porque isso é uma escolha pessoal. O que nós podemos fazer é dizer, ó, observa isso, observa aquilo, né? Olha para isso, olha para aquilo, é bom filho. Dentro da igreja, se tiver, eu vou dizer, é crente, é salvo, professa a mesma fé, tal. E nem isso garante que vai dar certo. Mas é uma direção. É só isso. Então, Jesus ele disse assim, o meu tempo está próximo. Ninguém perguntou. E daí ia dizer para o homem lá, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Né? A minha prima, ela disse que o carioca, ele é muito espontâneo. Né? E quando você tem amizade com ele, ela falou, a gente, quando ela foi casada com o Adel, um amigo meu que eu estudei, e eles tinham muitos amigos lá e o pessoal veio na casa dela. Aí a mulher abriu a geladeira e falou para o dela, você quer água? Para ela, que é dona da casa. É Jesus, né? Jesus não é carioca. Mas olha ali. Já pensou? Alguém fala assim, ó, fala para o pastor que eu vou na casa dele. Eu vou fazer um almoço lá. E estou levando 12 homens. Você vai entrar lá depois que eu morrer. Mas olha ali, ó. O que dá a entender isso aí? Irmão, dá a entender que Jesus sabe tudo. Amém. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Glória a Deus. Ele sabe tudo sobre a minha vida. Amém, Jesus. Né? Nós não sabemos se daqui a 10 minutos nós estaremos aqui. Nós podemos estar no céu. Jesus pode voltar a qualquer hora. Só que Jesus sabia a hora. Ele sabia o momento, ele sabia quem era o homem. Ele sabia. E uma coisa interessante nisso tudo aí é que os discípulos não questionaram também. Isso também é bom. Por quê? Porque obedeceram aquele que era o Senhor deles. Amém. O Mestre. Deus não pode ser questionado naquilo que Ele te pede. Você só deve obedecê-lo. E se você obedecer, a bênção de Deus cai sobre a sua vida. Amém. Foi o que aconteceu com esses homens aqui, ó. Eles viveram momentos depois que jamais um ser humano viveu. Jamais. Até hoje. Né? Foram lá, devem ter encontrado o homem. Tem só mais pouquinho. Olha lá, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Jesus não fez nada. Ele só disse, ó, faz isso para mim. Procura o homem, tal, não disse, ó, coloca o pão aqui, o cálice ali, coloca isso, enfeita a mesa, faz aquilo. Ele não falou. Ele só disse, prepara. Irmão, como é que nós nos preparamos para nos apresentarmos diante de Cristo? Como é que nós chegamos aqui essa noite na igreja? Quanto tempo de oração nós tivemos? O que nós lemos, o que nós vimos durante o dia de hoje? Ou seja, eles foram e fizeram melhor. Melhor, porque era o mestre que estava pedindo. Não era o discípulo, não era o aluno.
Era um mestre. Hoje o professor pede, o aluno nem ouve, nem responde. Não responde nem a chamada. E aí, quando a mãe é chamada lá, porque aí vai perder o benefício, se falar que vai, a mãe não vai em reunião, mas se falar que vai perder o benefício do governo, está lá brigando. Eu, se sou governante, eu corto o benefício. Você pode falar, o pastor é ruim, não é não. Só tem que fazer não pelo benefício, mas porque é bom para a vida dela. É bom para a família dela. O pai participa da vida do filho, Jesus também. E ele não determinou nada, mas eles foram, ó, tchau. Ali não está Jesus pediu, ali está ele ordenou. A maioria hoje está dizendo assim, não, Deus me pediu isso. Deus não precisa de nada. Eu disse ontem aqui, Deus é autossuficiente, Deus é autocriador, Ele criou todas as coisas. Deus é ontem, conhece o meu passado. Deus é hoje, conhece o meu presente. Deus é eterno, conhece o meu futuro. Ou seja, Ele não precisa de nada. Mas a Bíblia diz ali, ó, Mateus escrevendo, Ele ordenou. Ele disse, ó, se vocês quiserem, se vocês puderem, se não estiver chovendo, se não tiver frio, né? Se não tiver muito sol, não, ele deu uma ordem. E o segredo de uma vida cristã abençoada está nisso. E obedecer. Obedecer. Né? Às vezes a pessoa obedece um líder governamental de forma cega. Até mesmo eu, no caso aqui, o pastor da igreja, de forma cega. Não é isso que Deus quer. Mas aqui no caso sim. Com relação a Deus, você pode fechar os olhos e pular dentro. Amém. Porque se Deus mandou, Ele se encarrega de cuidar de todas as coisas. E aí eles foram encontrar o homem, não sei se o nome do homem era José, era Carlos, era Aparecido, era Alexandre, ou era Marcos, eu não sei se era Luiz, se era Antônio, se era seu Adão, né? Eu não sei, mas o homem abriu as portas da casa. A Bíblia não diz que esse homem era crente, devia ser judeu. Abriu as portas, sobe, Ricardo, por favor. Chegando à tarde, ó, assentou-se à mesa com os dois. Irmão, só aqui nós podemos pregar 1 hora. A irmã pregou aqui na quinta-feira sobre os jovens da fornalha. Nós conversamos em casa, lá na hora do almoço. E a Débora falando, nossa, nunca pensei naquele negócio que só queimou as cordas que amarravam, que eles estavam presos dentro da fornalha, por causa da fé. Eu falei, você viu isso? Tá. Então vamos pro texto. Falei para ela assim, ó, eles não se curvaram, é uma mensagem. Falei que quando os homens lançaram eles na fornalha, os homens que lançaram morreram, outra mensagem. Terceiro, a Bíblia não diz que eles viram o quarto homem, mas diz que o que estava de fora viu. Isso quer dizer que aquilo que eu não vejo, as pessoas estão vendo, que Deus é comigo. Amém. O ímpio viu o quarto homem dentro da fornalha. Disse, nós jogamos 3, tem 4. É outra mensagem, né? E aí tem outra depois. Isso dentro de um texto. Então aqui, a mesa. Poderia pregar sobre a mesa aí e ficar só na mesa. Porque a mesa é o lugar onde a família faz a refeição. A mesa é o lugar onde se fecham grandes negócios, né? E também se fazem divórcios hoje. E por aí afora vai. É preciso de uma mesa. O rapaz do banco veio aqui
E aí nós fomos lá para o fundo porque precisava de uma mesa. Queria abrir a documentação lá do Bradesco para que nós pudéssemos assinar os papéis. Então a mesa, ela é muito importante na nossa vida. Parece que não, na casa são dois lugares. Um é a mesa, né, onde a família se assenta, se reúne, conversa, faz planos, almoça, né, toma café e por aí afora vai. E a outra, mais importante para o casal, é a cama. E aí ele se assentou-se lá com os 12. Era um momento maior. O momento maior de Jesus na terra é esse aí. E outro evangelho diz: eu me alegrei, esperei muito por esse dia. Jesus não se alegrou pelas pessoas que ele trouxe de volta à vida, pelos leprosos que ele purificou, pelos olhos que se abriram nos cegos, pelos surdos que ouviram. Não, se alegria nossa. Quando nós recebemos algo de Deus, Deus está dizendo assim: se alegra, se alegra. Você pediu, eu estou te abençoando. Recebeu um emprego, recebeu um carro, recebeu uma casa, recebeu um filho, nasceu uma criança. Se alegra, é um presente de Deus para a sua vida. Deus está trazendo a alegria é nossa, a glória é de Deus. Então, Jesus, é o que ele está fazendo aqui. É o momento da alegria dele. A alegria dele não era por conta da multidão, que hoje é o que as pessoas contam, é o que as pessoas dizem, né? Ah, aquele lá tem sucesso, porque ele reúne 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 3 milhões, como o Ciro falou aqui do Cristiano Ronaldo, 1 bilhão, sei lá, de seguidores, ou meio bilhão de seguidores, né? Esse aí que está falando aí tem muito mais seguidores do que o Cristiano Ronaldo, e não é só lá na rede social. É todo dia. Não é de vez em quando, é todo dia. E ele começou ali, ó, com 12. São os maiores nomes da história da humanidade. Não é Einstein, não é aquele da Inglaterra, que eu vou enroscar o nome dele agora, que morreu esses dias aí. Um cara genial que conseguiu conviver com aquela doença, a ela, né? Esclerose lateral amiotrófica, esqueci o nome dele. Fala aí, Ricardo. Steve. Isso, esse cara aí. Um gênio. Mas esses 12 aqui, ó, não estudaram onde ele estudou na Inglaterra. Não deu aula onde o Einstein deu, né? Era pescador, era Galileu. Mas esses homens aí mudaram a história da humanidade, porque eles conviveram com o Senhor da humanidade. Irmão, o crente cheio de Deus, ele faz coisas que a ciência ela não vai conseguir explicar nunca. Nunca. Débora vai falar aqui que a minha mãe leu a Bíblia para vocês. Minha mãe pouco estudou. Minha mãe ganhou a família para Cristo. Ela ganhou meu pai para Jesus. Ela me levou para Cristo. Ela levou o meu irmão, ela levou a família nossa. Que aí a minha irmã veio por último, né? A minha irmã levou ela no salão onde a pastora trabalhava. A patroa da pastora, uma mulher usada por Deus, falou de Cristo. Aí quando a minha mãe chegou em casa, já tinha o convite para o pessoal vir lá. Aí na outra semana o pessoal bateu lá em casa. E eu me converti. Então, os 12 maiores nomes da história. Você vai falar até Judas Iscariote, porque ele está lá como exemplo. Que a oportunidade é dada a todos. E que a pessoa ela tem que abraçar. Às vezes a pessoa perde a oportunidade de vir no culto. Eu ouvi algo, eu já tinha falado sem ter ouvido. Os maiores ensinamentos de Jesus foram para grupos pequenos.
na Escritura. Aí eu ouvi diferente ainda, que os maiores ensinamentos de Cristo foi para uma pessoa. O que ele falou para a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João, nem os discípulos tinham ouvido ainda. A importância do ser humano, a importância que você tem, a importância que nós temos. Não existe um livro que foi mais perseguido do que esse aqui, ó. Levanta ele na sua mão assim para mim ver, você que trouxe. É esse aqui. Não existe um livro mais perseguido do que esse. Mas também existe um livro mais vendido do que esse. Porque Deus é fiel. Amém. É o livro mais vendido. É a Bíblia. Toda a maioria das casas aí tem pelo menos uma Bíblia. Tem casa que tem até mais de 10. Por conta da importância. A perseguição foi grande, mas esses homens investiram. Eles escreveram e eu já estou terminando. Pode subir. Aí Jesus traz esse negócio aí. E comendo eles disse: em verdade vos digo que um de vós vai me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu. Irmão, você está andando em 12 pessoas. 12. Você está com Cristo presente. Presencial, não é online. Né? Se fosse hoje era online. Presencial. E você não sabe quem você é. Isso aí, ó. A pessoa não sabia. Será que sou eu que vou trair? Será que é fulano? Não, quem pode trair é aquele irmão ali. Aquele irmão ali não é muito de oração. Acho que é ele que vai trair o mestre. Não, acho que é aquela irmã. Aquela irmã lá, ela é meio esquisita. É ela que vai trair. Eu não. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Como é que você anda 3 anos e meio e não percebe o que está acontecendo à sua volta? Não vê aquilo que está ocorrendo, aquilo que está acontecendo. Como é, e às vezes muitos cristãos estão vivendo assim. A gente tem um monte de sinais aí fora do que Deus avisou. E foi escrito assim, ó, estais apercebidos, ou seja, esteja atento, observe as coisas, né? Por quê? Porque senão ele vem e eu vou ficar no arrebatamento da igreja. É isso aí, ó, 12 homens que andaram 3 anos e meio, conviveram, comeram, almoçaram junto, tomaram café da manhã, da tarde, janta, né? Dormiam juntos, e aí a hora que Jesus fala aquilo, eu não sei quem vai trair. Será que é eu? Já pensou eu fazer uma pergunta dessa para mim? Vou fazer para Jesus? Deus está dizendo: você não me conhece? Você não sabe quem eu sou? Você não me ama? Mas é isso que aconteceu. Eu tenho que saber quem eu sou. Foi pregado aqui quinta-feira. Eu tenho uma identidade. Eu sou um salvo. Eu vou morar no céu. Jesus vai vir me buscar. Ou seja, a minha família vai ser abençoada. Aqui na terra ainda. Não é lá no céu, não. Tem gente igual a Marta. Não, no último dia, não. Jesus disse para ela: eu sou hoje. É agora. Seu irmão vai ressuscitar agora. É agora, é já. Lázaro, vem para fora. Então é isso aqui, ó, é não ter dúvida de quem você é. É ter uma identidade. Irmão, eu sou da família Freire. Tá bom. Não adianta alguém vir colocar nome em mim, apelido em mim. Eu não vou dar essa oportunidade para o diabo fazer isso. Aquele ali é um drogado, não tem nome. É o nóia. Aquela ali é uma perdida, vou usar uma palavra mais suave. Não vou deixar isso acontecer. Por quê? Porque eu sou um salvo.
lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tem que ter a identidade e saber quem é. Por favor, irmão. E respondendo, ele disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E era Judas. Havia uma profecia sobre isso. E aí, você já imaginou você ouvir? Será que Judas estava perto? Se você estivesse perto e Jesus falasse sem colocar a mão no prato? Né? Igual o rapaz foi morto na Colômbia, porque não negou a fé, e o outro do lado, aí foi pro outro, o rapaz que apresentou o programa falou assim, ó, eu negaria, né, e diria pro Senhor, Senhor, eu vou te negar aqui, depois eu me acerto. O Senhor dá um tempinho que é só esse momento aqui. Mas é isso aí. A traição, ela destruiu isso por conta de dinheiro. Judas falou, o homem vai morrer, eu preciso ganhar alguma coisa. Fiquei 3 anos e meio servindo aí. Então eu preciso de alguma coisa em troca. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Né? Então eu digo a você assim, ó, conserva a sua identidade. Para que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos.